Levante e limpe sua mente. Você realmente anseia em se superar, não é mesmo? E como fazer isso, se no mundo tem guerreiros evoluindo muito além do que você, e com uma mente limpa? Um Kaio pode limpar sua mente e coração. Então, por que não faz o mesmo e abraça a verdadeira natureza da criação? O que nos torna guerreiros tão perigosos é nosso instinto de destruir qualquer coisa em qualquer momento. Mas para que isso aconteça, nós abraçamos a verdadeira natureza de quem nós somos. Há quem seja tranquilo e calmo como um Kaio, mas também há aqueles que são destrutivos e focados. Você deve se livrar de tudo para se tornar o que pretende ser. Caso contrário, você será destruído pela sua própria capacidade de adaptação. O caminho dos anjos é a estrada de uma mente focada e de um corpo endurecido. Liberte-se dos fardos que te mantêm fraco. Só assim conhecerá seu potencial. Ou aceita a destruição, ou ela te destrói. Limpe sua mente para fortalecer seu corpo e se tornar aquilo que você quer ser. O maior de todos os tempos. Ou você aceita o poder absoluto, ou será destruído por ele. Não seja limitado por crenças limitantes e muito menos pelo seu nível atual. Você deve ir muito além do pressuposto que seu corpo aguenta. Para romper seus conceitos e superar seus limites em cada treino e atingir seu potencial máximo. E aí galera, Adriano aqui na área, tô chegando aqui no canal hoje para falar aí com vocês a respeito sobre treinamento. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a minha filosofia de vida, que eu sigo o Bushido e também sigo os 7 pilares de honra dos cavaleiros antediluvianos. Fizeram história, são lendários. Até por ter enfrentado gigantes aqui na Terra. Se não fosse esses guerreiros, as pessoas hoje estariam acarradas de problemas. Então, eles ajudaram demais e não receberam nenhum mérito. Por isso, porque é assim que funcionam as coisas. Os melhores, os mais fortes do mundo não são conhecidos. Eles estão dentro de templos, em alguma sala com conhecimento secreto. É ali que eles estão. Então, a verdade seja dita, esse pessoal, eu não quero rebaixar ninguém, mas esse pessoal que está lá nas Olimpíadas, eles não são os melhores. Existem pessoas extremamente mais qualificadas, mais avançadas e um nível maior do que essas pessoas que estão lá nas Olimpíadas. O que acontece no mundo hoje é uma falta de oportunidade. Isso acontece. Tem pessoas aí extremamente capacitadas, mas por falta de dinheiro, falta de incentivo, falta de saneamento, falta de investimento, falta de oportunidade, principalmente, não ter condições, mora lá nos cafundó da puta que pariu. Então, né, mora lá em Santim do Santiago Bernabéu. Já ouviram o nome dessa cidade? Pois é. Então, isso acontece muito hoje em dia. Os melhores não são conhecidos. Isso acontece muito. Vocês aqui no YouTube, a gente encontra pessoas incríveis aqui. E eu vim aqui hoje para falar sobre essa raça de cavaleiros extremamente poderosa. Eles já estão citados lá no meu livro. Eu estou escrevendo um livro sobre o músculo lendário das artes marciais e eu cito os cavaleiros antediluvianos. Tem lá os 7 pilares de honra dos cavaleiros. Então tá ficando muito bom. E vamos lá começar esse vídeo falando a respeito sobre treinamento. O que é mais importante? Como que era o treinamento dos cavaleiros antediluvianos? Primeira coisa, treinamento baseado em repetição pura. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando: o limite fisiológico, essa baboseira, isso aí
é uma crença limitante. Ah, porque eu vou chegar nesse ponto, agora é o limite fisiológico. Não existe isso aí. Quem está dizendo isso aí é esse pessoal que utiliza esteroides anabolizantes. Ah, chegou no limite natural, agora tem que usar esteroide. Bobagem, bobagem. Isso acontece porque as pessoas não sabem treinar. Hoje em dia as pessoas, elas não sabem treinar. Vamos lá, colocar as verdades aqui em dia. Malhar não é treinar. Malhar é uma espécie de exercício para moldar teu corpo. Treino é algo para adquirir habilidade, para fortificar, para fortalecer, para adquirir alguma destreza, algum atributo, para melhorar algum atributo ou virtude em específico. Isso é um treinamento para melhorar. Eu não considero o treino para estética um treino. Estética é malhar, né? Não querendo rebaixar ninguém, mas a verdade tem que ser dita sempre para ficar separada. Não dá para negar a verdade. Se a pessoa insiste no erro sem corrigi-lo, é a mesma coisa que negar a verdade. Então, isso não deve continuar. Os cavaleiros, o método de treino deles é baseado em repetição pura, repetição e peso. Como é que funciona? Eles colocavam lá uma quantidade. No começo do treinamento, claro, eles treinavam com o peso do corpo. Aquela armadura que eles usam extremamente pesada, tem até em museus aí afora, e é praticamente inútil. Essas armaduras, elas são tão pesadas que é inútil. As pessoas não possuem força para movê-las, eles entram ali dentro e nem se mexem. Tão pesado que é. Então, para vocês verem a diferença aí que já tá aí a diferença. E eles usavam essa armadura para fazer os treinos deles com o peso do corpo. Eles treinavam o corpo assim. Só aquela armadura já era um peso absurdo. Peso absurdo. Começavam a treinar flexão, de tudo um pouco. E vocês podem imaginar, eles faziam, eles corriam pra caramba. Porque é dito que a capacidade respiratória, o aeróbio, ele é muito importante. Se tu fazer um treino de musculação, a tua parte anaeróbia vai precisar de aeróbico. A tua recuperação é sempre aeróbica. Então, se a pessoa não tem capacidade aeróbica, ela não consegue treinar musculação direito. Ela poderia ir além daquilo ali que ela está fazendo, mas ela é obrigada a parar porque o aeróbio dela é muito fraco. Então ela é obrigada a parar. O aeróbio é extremamente importante por isso. Ajuda muito na evolução. Então eles corriam com peso extra, com essa armadura para lá e para cá. No começo, o pessoal começando, eles não conseguiam, claro, acrescentar peso ali ainda. Mas só correr com aquela armadura ali já era um absurdo. Não é absurdo. Então, vamos dizer, a armadura pesava pelo mínimo uns 100 e poucos quilos. Só para começar, não imagina correr com aquilo ali. Eles nem conseguiam se mover direito. No começo era como se eles estivessem andando, igual um robô. E aos pouquinhos entra naquele conhecimento lá, que o cara começou a treinar. Isso vem lá da mitologia grega. Começou a treinar carregando um terneiro. Conforme o terneiro ia crescendo, ele também ia se fortalecendo. Aí ele foi crescendo, o terneiro se tornou um boi e tava lá o cara ainda carregando esse boi. Então é assim que se define um treinamento. Ele deve ser progressivo. E assim também era com os cavaleiros. Eles começavam a correr com aquela armadura pra caramba. Corrida tem muito movimento, é muita repetição. Se vocês forem parar para pensar, é extremamente benéfica aí para o corpo. Então, o pessoal que diz, mas muita repetição é prejudicial ali para as articulações. Se vocês olharem um trabalho de reabilitação, eles colocam as pessoas
por exemplo, pedalar para devolver ali o líquido sinovial, para lubrificar a articulação. Então, uma atividade cíclica ajuda pra caramba. Então, as repetições, elas fazem justamente isso. Tu faz uma quantidade de repetição, vai liberando o líquido sinovial. Com aquecimento, tu libera, um aquecimento básico, tu já libera 0,5 milímetros entre uma cartilagem e outra, né? Liberando aqui, ó, evitando osso com osso. Isso é extremamente importante. Então, um treino de repetição não é prejudicial, como muitos dizem. É claro, se fizer coisa errada, vai se lesionar. Tentar fazer alguma coisa que o corpo não está preparado, vai se lesionar. Isso é fato, principalmente hoje em dia, que a força de preensão, por exemplo, já diminuiu pra caramba. Ali em meados de 1900 e poucos, era 52 o mínimo da força de preensão, que é isso aqui. Preensão, a verdadeira força vem daqui, ó. Pressionar. Hoje, isso aí tá em 40, 42, diminuiu muito. As pessoas estão mais fracas. Essa que é a verdade. E aí isso faz as pessoas também se lesionarem mais facilmente. Qualquer coisinha, né? Lesão, ainda mais que nunca treinou, sedentário pra caramba, vai tentar fazer isso, claro que vai se lesionar. Precisa uma progressão, vai começar devagar, do zero, e não se limitando, vai evoluindo, superando os limites em cada treino. Isso é muito importante. Os treinos baseados em repetição. Um exemplo que eu posso dar ainda para falar disso aqui. O atletismo, por exemplo, a corrida, é muita repetição. Quantos passos se dá ali? Por exemplo, tem relógios que contam os passos. Vai correr 12 mil passos, 20 mil passos e tudo mais. E ali, quantos passos? É repetição pra caramba. E só traz benefícios, não traz nenhum mal ali. Certo? Isso faz as pessoas evitarem esse limite fisiológico. Tom Platz, não sei se eu falei certo, lenda do fisiculturismo, se baseia aí em repetição. Vamos deixar um trechinho aí para vocês verem. Olha aí ele falando. Reps are more important. Reps are where the gold is, okay? Most people do a lot of heavy weights. They still have small legs. Que a repetição é o mais importante. O ouro tá na repetição. As pessoas conseguem. Tem o pessoal que quer hipertrofia muscular, né? O exemplo que ele dá ali, ele diz o quê? I train with some of the best squatters in the world. Fred Hatfield had tiny little legs. He squatted 1,000 pounds. As pessoas podem agachar facilmente com 400 quilos, tendo pernas finas. Então o segredo para crescer as pernas, por exemplo, para hipertrofia, é repetição. Isso é muito importante. As pessoas, tu vai lá treinar errado, não cresce, o que tá fazendo de errado? Alguma coisa tá fazendo. O pessoal também fazendo aí os treinos parece um esqueleto. Então o Tom Platz deixou claro aí que o mais importante é a repetição. O ouro tá na repetição, sem conversa fiada. Doing the heavy weights for high reps. That's the secret. Most people think it's all about the heavy weights. It's not. Os cavaleiros, chegavam a 150, 170 quilos fácil. Eles eram enormes. Claro que eles já eram mais altos também. Eles tinham em torno de 3 metros de altura e isso fazia eles serem mais pesados, com certeza. Mas não era só isso. Por eles serem maiores e terem também uma estrutura óssea mais forte, por conta daquela época que tinha mais oxigênio ao nosso redor, os seres, eles tinham a capacidade de que eles não precisavam de um sistema respiratório tão grande. Então tinha mais espaço no corpo para se desenvolver melhor. Por isso que lá atrás
qualquer animal, uma formiga, era maior do que hoje em dia, por conta do ar atmosférico ao nosso redor. Então, os cavaleiros também, por conta disso, eram maiores. Eles vieram naquela época, antes do dilúvio. Então, isso é importante o pessoal saber. E naquela época, por conta de mais oxigênio, eles não precisavam de um sistema respiratório tão grande e assim conseguiam desenvolver mais coisa dentro do corpo. Hoje, antigamente era cerca de 30% de ar atmosférico ao nosso redor, hoje é cerca de 20%, 10% a menos, e esses 10% equivalem a pelo menos 50% de todo o oxigênio que a gente respirou hoje na nossa vida. E pode colocar mais um pouco aí em cima ainda. Não é muita, mas muita diferença. E por conta disso, a gente, então nessa época, a gente precisa de um sistema respiratório enorme. Enorme. O corpo precisou se adaptar por conta disso aí. Poluição que a gente está tendo. Está prejudicando e enfraquecendo as pessoas com o passar dos tempos. A gente não tem espaço para desenvolver um corpo mais forte. A tendência é enfraquecimento. Então vamos treinar para não deixar o tempo passar. Repetição, galera. Repetição. Fazendo tudo no seu devido tempo. Porque a paciência e o tempo são os melhores. Então se tu quer acertar, aguarda fazendo o teu melhor. Sempre. Isso é muito importante. Além disso, de repetição, que eles faziam? Colocavam peso para dificultar. E eles colocavam peso para fazer bastante repetição. Pelo menos 50 repetição ali tinha que dar. Eles iam acrescentando peso para isso. Porque eles acreditavam, e deixaram isso claro, eu escrevi lá no livro, que a evolução ela é multiplicativa. Quanto mais repetição tu fizer, mais tu consegue evoluir. É como tu investir na bolsa lá de valores. Tu investiu na bolsa de valores, por exemplo, R$1, tu já sabe que aquilo ali não vai te render muita coisa. Não vai render nada, praticamente. Vai passar 1, 2 anos e não vai render jossa nenhuma. Mas investe lá R$1 milhão na bolsa de valores, tu vai ver, tu vai se aposentar, pode parar de trabalhar, vai viver só daquela renda que tu vai gerar todo mês. Então o efeito da evolução também é assim, é multiplicativo. Quanto mais repetição tu fizer, mais evolução tu vai ter. Então não esqueçam disso aí. E ajuda demais. Claro que eu não tô recomendando aí para vocês vão fazer se quiser. Eu tô passando meus métodos aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer, vocês façam. Eu tenho 97 quilos aí, tô beirando 100 quilos. Vou ter que baixar um pouco, porque eu tenho uma competição de supino e eu tenho um peso para mim manter. Eu tenho que baixar pelo menos para 95 agora, infelizmente. E eu tô feliz com o meu corpo. Eu quero chegar nos 100 quilos aí pelo menos e manter ali 102 quilos. Eu vou fazer isso assim que eu passar essa competição aí, certo? Então as dicas aí que eu dou para vocês são muito importantes, com certeza. Eu vou dar uma pausada aqui, pessoal, e já volto. Beleza. Outra coisa aí, pessoal. Os estudos dizem que para o maior crescimento muscular, manter entre 8 e 12 repetições. Para força, 1 e 6 repetições. Resistência, definição, 20. Se eu dizer para vocês que isso aí não existe, hoje compreendendo melhor o treinamento, dizer para vocês que isso aí é um papo furado, aí de teorias e tudo mais. Voltando ao passado, eu posso dizer para vocês que existe um punhado de homens que seguram o mundo nas costas porque eles têm a coragem
de não serem atuais. O que segura esse mundo aqui é o passado, é a história. A história. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que essa questão da quantidade de repetição para cada objetivo, ela não quer dizer nada. Quer dizer nada. Se vocês fizerem 50 repetição, vocês vão crescer, se tiver uma dieta adequada. Se o objetivo for hipertrofia, tu tem que ter dieta, uma gestão certa ali de nutrientes, macronutrientes e tudo mais, né? Tem que ter isso ali, tem que bater as metas, é dieta e treino. Tem que estar junto. A alimentação dos cavaleiros também era diferenciada, era muito diferenciada. Eles tinham um método de alimentação onde eles pesavam a comida, eles pesavam ela. Então eles tinham uma baita noção assim de alimentação que eles faziam. O que eles comiam bastante? Mandioca, batata, carnes. Então coleta aí, né? Caça, principalmente peixes. Era basicamente isso aí que eles comiam. Então essa questão é dieta e treino sempre. Questão da quantidade de repetição para cada objetivo, beleza? Não quer dizer que se tu fizer ali, vamos dizer, 8 e 12 repetição, tu vai crescer. Se tu não comer direito, tu não vai crescer. Se tu fizer 50, 100 repetição, é a mesma coisa. Tu não vai crescer se tu não comer direito, né? De qualquer forma, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui, a gente pode trabalhar mais fibra muscular branca ou fibra muscular vermelha. Isso sim existe, dá pra gente fazer, né? Então, para trabalhar fibra branca, tu faz determinada quantidade. Ali existe um tempo, né? Trabalhar miofibrila, determinada quantidade. Trabalhar fibra vermelha, o máximo de repetição possível, né? Tu pode usar creatina para atingir melhor e atacar as fibras brancas. Então existem vários conceitos por trás, mas é balela dizer que 8 a 12 repetição é para força, 1 a 6 repetição, 1 a 6 repetição é para força, 8 a 12 é para hipertrofia e 20 para cima é definição, resistência e tudo mais. É balela, pessoal. Não é assim que vai funcionar. O resultado que vocês vão ter vai depender da alimentação que vocês estão fazendo. Se vocês fizerem um treino de hipertrofia de 8 e 12, o que acontece? Se tu não comer direito, depois tu não vai mudar absolutamente nada. Se tu fizer um treino para resistência de 8 a 12 repetições, também tem o princípio de não dar muito resultado. Então são conceitos que são aplicados e que eles se diferenciam entre si. É necessário saber como aplicar isso. A resistência, o que seria? Resistência de força, resistência aeróbica, vigor. Então, resistência anaeróbica. E o que aconteceria entre 8 e 12 repetições? Tu ia conseguir uma resistência anaeróbica lática ali. Uma série que dura em torno de 40 segundos até falhar. Beleza? Então, explicado essa parte que é bem importante aí entender também. Espero ter abrido um pouco a mente aí do pessoal e dizer verdades mesmo aí para vocês. Depois do treino de repetição, eles faziam bastante treinamento com armas. Eles treinavam com espada, arco e flecha. Eles tinham um sistema de treino de mira para o arco e flecha. Eles começavam com um alvo mais grande e iam diminuindo aquele alvo com o tempo. Quando eles conseguiam acertar esse alvo naquela distância específica, por exemplo 100 metros, começava com o alvo grande, ia diminuindo, deixando pequenininho ali. Acertou, não errando mais, o que eles faziam? Aumentava mais a distância, aumentava um pouco o alvo novamente e iam atirando ali.
até acertar. E novamente, galera, a repetição ensina até mesmo um asno. Vocês conseguem entender isso? A repetição gera perfeição. Não tem outro jeito. Se tu não quer repetir alguma coisa, vai ser um fracassado na vida. Estudo é repetição. Tu quer aprender alguma coisa? Repetição, não tem outro jeito. Se tu não quer aprender, fica no sofá assistindo TV. Se tu não quer evoluir, fica em casa sentado. Não vai lá pra academia fazer repetição. Vai pra academia, mas eu treino pra força. Tô fazendo umas 6 repetição. Show! E tu não tá fazendo repetição? Tu tá fazendo repetição. No momento que tu colocou um RM máximo, tu fez uma repetição, é uma repetição. Então se tu não quer fazer isso, fica em casa assistindo TV, como diz o Vegeta. Vai pra casa tomar café com leite. Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite. Essa é a verdade. Não tem outro jeito. E pra força, tá treinando pesado pra aumentar a força ali. Peso pra caramba, uma repetição máxima. Como que eu vou fazer? Os cavaleiros faziam isso. A média por dia era 100 repetição. De uma repetição máxima, dava 100 séries. Então, eles colocavam o peso para dar uma repetição e aí faziam 100 repetição daquilo ali. Isso tornou eles diferenciados. The weight doesn't matter. It's pure. Form and technique is pure. Size and strength will follow. E se eles enfrentavam aqueles seres gigantes naquela época, como eles iam fazer? Um treino michuruca. Não dá. Não dá. Então, pessoal hoje que acredita nessa história, para encerrar, de limite fisiológico, levem esse conhecimento aqui dos cavaleiros, que inclusive continuou, perdurou depois ali com Salomão, que criou os cavaleiros ali de Salomão, e eles 7 anos antes deles quiserem vir aqui tomar posse do país, os cavaleiros já tinham chegado no país e tomado a posse. Eles salvaram o Brasil. Vocês têm ideia disso? E a partir daí, essa foi a última coisa que eles fizeram. A partir daí, eles foram extintos. Eles sumiram no mapa sem deixar nenhum rastro. Foi a última vez que se tem relatos a respeito desses cavaleiros. E para mim falar disso dá até vontade de chorar, porque a minha crença ela se baseia nisso. Então é muito importante para mim, certo? Salvaram o Brasil, não só o Brasil, vários outros países. Então fica aí o conhecimento para vocês. Não acreditem em limites fisiológicos. Isso é papo furado de crença. Isso é crença limitante. Tu não pode ter uma crença limitante, como diz aí no início do vídeo, nessa frase incrível que eu coloquei. Não tenha limites. Os limites só existem se tu deixar ele existir. As pessoas não conhecem o verdadeiro potencial que elas têm. Essa que é a verdade. Então, limite fisiológico, chegou no limite fisiológico agora, não sei o que, blá blá blá, balela. Falar até o papagaio fala. Se tu tá achando que tá no teu limite fisiológico, aumenta ou as repetições ou o peso. Vamos ver se tu não vai evoluir. Aumenta o peso e faz 100 repetição ali para ver se tu não vai evoluir. Coloca um peso razoável e faz 200, 300 repetição. Mesmo que seja um treino pingado, que tu faça várias séries e tu vai somando as repetições, tu fazer um leg press, por exemplo, e fazer 1000 repetições somando até o final do treino, já é melhor do que tu fazer 4 sériezinhas de 20. Por exemplo, é bem melhor. Mas se tu consegue fazer isso direto, bem, show de bola, melhor. Vai estar preservando tensão, vai ter ali uma cascata de reações musculares e tudo mais, e aí
tu vai ter resultado, tensão mecânica e, consequentemente, hipertrofia muscular. Tudo tem uma explicação. Se tu der um estímulo adequado para o teu corpo, ele evolui. Dependendo do objetivo, ele cresce, ele define, ele fica mais resistente, mais definido, mais tonificado. Varia. Beleza? É isso aí, galera. Lembrem, conhecimento vem a técnica, com a prática, o domínio e com o treinamento, a perfeição. Valeu e até o próximo vídeo. Lansmanharbundem Tiulândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força Lajimunuir de Malicamain, Amunuir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.